Nos últimos dias, o interior de São Paulo registrou casos suspeitos, infelizmente, mortes de vítimas da febre maculosa, uma doença causada por uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre o controle de carrapatos com o biólogo Sérgio Boccalini, que já esteve aqui várias vezes, você vai lembrar dele. Mas antes, vamos entender os sintomas e o tratamento da doença com o Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista e enviou um vídeo especialmente para a gente. A febre maculosa é uma doença que faz parte do grande grupo das febres hemorrágicas que atingem o ser humano. A febre maculosa, ela é uma doença que ela começa com o próprio nome diz, como um quadro de febre, normalmente uma febre de forte intensidade, dor pelo corpo, e após 1 ou 2 dias aparecem as tais máculas. O que são essas máculas? São manchas que têm uma distribuição de caráter centrípeto, quer dizer, de fora para dentro. Elas atingem inicialmente as mãos, os pés, vão subindo pelos braços até atingir o tronco e a cabeça. Essas máculas, depois de alguns dias, elas podem se transformar em manchas hemorrágicas, com aparecimento de pequenas equimoses por todo o corpo. Se isso não for tratado, essas equimoses elas vão se generalizar por dentro, pelos órgãos, fazendo um quadro hemorrágico extremamente grave e levando o paciente a óbito. A febre maculosa, ela tem cura, ela tem tratamento, desde que seja feito um diagnóstico precoce. Ela não é transmitida entre seres humanos, ela é transmitida pela picada do carrapato estrela. A picada do carrapato estrela, ela tem um aspecto muito característico de alvo. Então você enxerga uma circunferência vermelha, um pedaço de pele normal e no centro uma bolinha vermelha também. Se for observado uma mordedura de carrapato com esse padrão de lesão, deve-se procurar o médico imediatamente. Nosso agradecimento ao Dr. Marcelo Neubauer, que é médico infectologista e está no Instagram com o nome dele, Marcelo Neubauer, do jeitinho que a gente fala, Neubauer. Muito obrigada, doutor. E eu vou conversar com o Sérgio Boccalini, muito nosso amigo. E aí eu perguntei para ele, porque o Sérgio sempre traz, né? Sim, os insetos os bichinhos. E tal. E aí eu perguntei, trouxe o carrapato aí? Qual foi a resposta? Eu falei que eu não consegui fazer a coleta, né? Que eu tenho alguns trabalhos aí de consultoria em algumas propriedades rurais, em algumas fazendas, e a gente conseguiu fazer um controle bem legal, né? Então os animais não apresentavam nenhum carrapato para a gente poder conseguir fazer a coleta e trazer para mostrar aqui para o pessoal, né? Como foi meio corrido esse final de semana, então eu não consegui trazer as amostras dos carrapatinhos. Não, mas é bom para a gente entender que é o seguinte, é um problema, é seríssimo, não se discute isso, mas é localizado, né? Sim. Assim, numa grande extensão, o controle é feito. Sim, exatamente, Regina. Na região de Campinas, né, como a gente tem observado esse relato aí dos últimos dias, Campinas é uma região que já vem enfrentando esse problema, não é de agora, já há um bom tempo ela sofre com isso. Você tem uma circulação ali de capivaras grandes em algumas áreas ali, né? Acho que é importante a gente deixar claro que a capivara, né? Esses animais, os reservatórios, são os amplificadores da doença, da bactéria, né? Mas elas não transmitem a bactéria, para o pessoal também não sair por aí querendo matar, acabar com as capivaras, né? Ela funciona como amplificador, faz com que a bactéria aumente, né? E aí o carrapato é que faz essa ponte, que nós vamos chamar o carrapato de vetor. Ele pica a capivara e aí ele vai... Pica o ser humano. Pica o ser humano. E tem uma coisa interessante, Regina, quando a gente fala dos carrapatos de forma em geral, né, mas em se tratando do carrapato estrela e algumas outras espécies do mesmo grupo aí dos ambliomas, essa fêmea, uma vez que ela foi fecundada, nós dizemos que ela fica engurgitada, né, ela aumenta de tamanho para que os ovos consigam maturar e aí depois ela vai para o solo, exatamente. Ela fica gigante, né? Aí ela vai para o solo e deposita esses ovos no solo. Só que a quantidade é muito grande, Regina. Então você vai ter uma fêmea depositando 5, 6, 8, 10 mil ovos numa única postura que ela vai fazer ali. E aí que esse é o grande problema, né? Por que a gente tem observado esse problema, principalmente nessa época do ano? Nós estamos na época dos miquins, que são os carrapatinhos que acabaram de eclodir dos ovos, né? E aí tem o que a gente chama de uma transmissão vertical, ela passa
diretamente da fêmea para os ovos, e os ovos, os filhotes que vão nascer, eles já nascem contaminados com a bactéria. Então esse que é o grande problema. Aí a gente tem uma fêmea, né? Ela esse não é o carrapato estrela. Esse é o carrapato estrela, é uma fêmea do carrapato estrela, né? Ela não está engurgitada, ela não foi fecundada. Quando ela é fecundada, ela fica parecendo um caroço de azeitona, ela fica muito grande, bem maior. né? Muito maior, muito maior. Né? E aí ela depois, quando chega o momento dela colocar os ovos, ela vai para o solo, né? E aí ela vai ter a oviposição, os carrapatinhos vão nascer, que nós vamos chamar de miquim, né? Aí eles vão na vegetação, vai passar um animal, um cavalo, uma capivara, um boi, e o ser humano pode eventualmente passar nesse local, e ele vai ali na ponta do gramado, né? E acaba infestando, né, o ser humano e parasitando. E esse carrapato ele tem uma coisa interessante também, Regina, que ele tem 3 fases distintas, né? A gente está vendo um carrapato adulto, esse é um macho, né? Por isso que ele tem o nome de carrapato estrela, porque ele lembra o desenho de uma estrela. Lembra muito. Né? Lembra bastante. Essa imagem é muito legal, deixa eu só voltar ali. A anterior? A anterior, essa daqui. Que a gente vai perceber aqui o ciclo de desenvolvimento dele, Regina. Até algumas pessoas têm passado algumas informações, são informações erradas, até o pessoal fica muito atento, né? Vamos que surge informação de tudo que é canto, mas ela precisa ficar atenta. Então é todo o mesmo carrapato, tá? Tem gente que acha que são espécies distintas. Aí eu falei, eu tô com carrapato pequenininho, eu tô com miquim, é uma espécie. É nenê. Não, não é. É o filhote, exatamente. O que acabou de eclodir, de sair dos ovos, só que ele vai crescer, né? Então ele vai parasitar o animal, aí para crescer ele volta para o solo, faz o que a gente chama de um processo de equidise, que é troca de exoesqueleto, está na fase seguinte, na fase jovem. Nós vamos chamar a fase... que é o segundo. Que é o segundo. De ninfa, né? Onde ele vai voltar para o animal, vai parasitar. Agora ele precisa se tornar adulto. Volta para o solo, faz a troca. Então ele vai para o animal, volta para o solo. Faz isso 3 vezes durante o ano. Aí ele se torna adulto. Qual o tamanho do adulto? Os adultos eles vão medir mais ou menos, sem estar a fêmea fecundada, em torno de uns... 2. Não, bem menor, né? 1 centímetro. Menos, um meio centímetro. Meu Deus, então o nenenzinho é quase que... A gente não vê. Esse que é o grande problema, Regina. A gente não vê a fase de miquim. Não, é difícil. Não é aquele carrapato que assim, às vezes a gente vê na barriguinha do cachorro e tal, que a gente tira? Normalmente aquele já está maiorzinho, está na fase de ninfa. O miquim é uma pintinha. Gente não vê. Olha uma pintinha que você tem na mão, é do tamanho de uma pintinha. Então a gente não vê. Só que se eu pisar no solo que tiver esse... Como chama? Miquim? Na vegetação, o miquim... Ele me pica. Ele vai subir na sua vestimenta, na sua roupa, e aí vai ter acesso à sua pele, e aí ele vai começar a parasitar, vai se alimentar de sangue, e aí é onde ocorre, né, a transferência da bactéria da rickettsia. E a picada é como o Dr. Neubauer explicou. Isso. É vermelhinho no meio, depois tem uma rodelinha, depois outro vermelhinho. Ela normalmente, é fácil perceber que você foi picado por carrapato. Se é um carrapato adulto que te pica, Regina, você sente, né? Porque ele tem o aparelho bucal. Você sente, ele tem o aparelho bucal maior, na hora que ele vai se fixar, você vai sentir, porque ele vai introduzir, né, o aparelho bucal, ele é todo serrilhado, você vai sentir uma fisgadinha ali. O adulto você sente. O problema é o miquim, que é muito pequeno, você não percebe. Mas você vai sentir uma coceira, né? Local, muito forte. Vai te coçar, vai dar uma coceira muito forte naquele local. Porque ele começa a liberar ali na saliva dele algumas substâncias anticoagulantes que te provocam uma irritação muito grande. Eu fui aqui instintivamente uma coceira local para os pés, mas você disse que ele pode subir o corpo. Então eu posso sentir uma coceirinha aqui. Sim. E é uma coceira chata, que fica. Normalmente a gente tem ouvido falar bastante, né, os cuidados para remover o carrapato, e realmente a gente tem que tomar esse cuidado, Regina, né? Porque na hora que ele pica, o aparelho bucal dele ali, ele é serrilhadinho, então ele vai ficar fixado, e aí na hora que ele solta essa saliva, ele fica meio que cimentado, ele fica grudado, por isso a dificuldade de soltar. Então a gente sempre orienta para dar uma torcidinha nele. Só que o miquim é muito pequeno, você não consegue quase nem pegar ele. O que a gente recomenda, Regina? Foi numa área rural, foi numa área de mata, fez uma caminhada, alguma coisa, chegou, vai tomar um banho. Um banho quente, uma bucha vegetal. Se esfrega. Principalmente as virilhas, axilas, né, a área das genitálias, tudo, porque eles vão subindo, eles vão migrando para áreas mais escondidas, né? E como ele é muito pequenininho, às vezes a gente não vê. Então uma bucha vegetal vai ajudar bastante. Cachorro, fui pro sítio com o cachorro. Eu tomo banho e o cachorro. Uma boa inspeção no cachorro, né? Esse carrapato, o amblioma
Sculpton, que é esse que está envolvido. Aí é uma fêmea engurgitada, tá vendo como ela fica grande? Parece uma mecha, né? E tá no pelo de cachorro, carocinho, parece. Aí é um pelo de um animal, exatamente. Esse carrapato, Regina, o que está acontecendo em Campinas, naquela região, ele não tem uma predileção por parasitar cães e gatos, tá? O foco dele principal é capivara e cavalo, né? Principalmente capivaras e cavalos e seres humanos. Eventualmente ele pode parasitar um cachorro, mas não é o foco dele principal. Nos seres humanos ele leva a óbito. Na capivara e no cavalo também? Não. Por que não, que não só manifesta, no ser humano? não se manifesta a doença, porque ele vai... esses animais possuem uma certa resistência, uma certa imunidade, então eles não manifestam a doença. Eles podem ser os reservatórios, né? No caso das capivaras, eles amplificam, né, essa bactéria, né? Aumenta a quantidade dessa bactéria ali, aí os carrapatos picam e vão distribuir. Mas quem acaba pegando a doença, a febre maculosa, é o ser humano. Outras doenças de animais, ele pode provocar também, né? Em cavalos, tudo, ele pode ser atingido também. Mas não a maculosa. E por que o ser humano não consegue reagir e vai a óbito em algumas vezes? É muito rápido, né? O problema é o diagnóstico, né? Então, né, como o doutor estava explicando, né? Os sintomas, eles se iniciam com uma febre que surge do nada. Você estava bem, né? E ali, depois de 2 dias que você teve contato com a picada, com o carrapato, você manifesta um quadro de febre. Alta ou né? baixa? Normalmente ela evolui para uma febre mais alta, ela com um estado febril, aí depois vai aumentando essa temperatura. Em 2, 3 dias você está com isso. Só que o processo interno no organismo ele é muito rápido, né? Essa bactéria ela se espalha, né? Aí na sequência, dentro de uns 4 dias, começam a aparecer as manchas vermelhas, né? Que chamam-se de máculas, né? Os eczemas. Então ficam as manchas vermelhas que vão aparecendo no corpo, nas mãos. No local da picada? Ou... Não, no corpo. Não necessariamente no local da picada. Tá. Vai se espalhar pelo corpo, né? Depois disso são as petequias, né? Pequenas pontinhas ali, que já começa a demonstrar um pouco de hemorragia. Depois isso vai aparecer, vai ficar vermelho, as palmas das mãos, a sola dos pés podem ficar vermelhas já num processo hemorrágico, e depois você evolui para muito rápido para uma insuficiência respiratória, uma insuficiência renal, aí você entra num quadro de septicemia, aí o processo, a evolução é muito rápida. Então depois do contato, né, dependendo do organismo, não é em todas as pessoas, né, mas a taxa de letalidade é alta, em torno de 40%, 50%, é uma taxa alta, né, de mortalidade. Se não foi diagnosticado a tempo, né, a pessoa ela pode evoluir para esse quadro que não é positivo. Então, no primeiro momento, foi para uma região rural, febre alta, vai ao médico. De imediato. E aí é o quê? Relata principalmente que você esteve numa área rural, numa área de mata, mesmo que você não viu que você foi picada por carrapato. Menciona que foi. Menciona que foi, exatamente. E aí qual é o tratamento? Aí você tem antibióticos específicos para a bactéria, que é uma bactéria, né? Você tem antibióticos específicos. A Jaque mandou como proteger os animais pets contra esse carrapato, que tem sido uma informação errada, é um atraso de vida, porque a gente fica dá desespero. Sim, Você vai, meu Deus do céu, tem aqui... É uma doença séria, né? É uma doença séria, leva a óbito. Então, ótima pergunta da Jaque. Jaque Gal, como proteger os animais pets, contra esse carrapato? Então, Jaque, nesse caso, nessas áreas que a gente sabidamente nós temos o conhecimento da circulação da doença, evita de circular com os animais em praças, em gramados, né? Em Campinas, isso não é de agora, já há um bom tempo. Se você andar por lá, você vai ver em algumas praças, não circule no gramado, carrapatos. Então o pessoal já vinha alertando. A questão é no verdinho. É no verdinho, é no gramado, exatamente. Porque esse carrapato, ele não é específico, como eu falei, para cães. Nós temos até alguns carrapatos, algumas espécies do gênero Amblyoma, né? O Amblyoma aureolato, que também ele está envolvido com a febre maculosa, mas em áreas metropolitanas, né? E aí é um outro problema que a gente traz, né? Tem até uma colega, ela fez um trabalho muito legal, né? Investigando a febre maculosa na região metropolitana de São Paulo, alguns anos atrás, e ela trouxe a relação, né, de um outro carrapato do mesmo gênero, né? Mas não o estrela, e um envolvimento com cães errantes em fragmentos de áreas de Mata Atlântica, né? Que você tem a presença dessa outra espécie que entra e sai, exatamente, cães abandonados, que às vezes volta para uma residência. Daí a importância dos cuidados com os pets, né? De não abandonar os cachorros, né? Os gatos, não largar em qualquer canto. A gente estava vendo uma imagem que tem o carrapato estrela, a evolução do carrapato estrela e o carrapato do cachorro. São duas espécies diferentes. São diferentes, né?
Popularmente, o carrapato do cachorro, ele não traz. Se a gente for pensar no Rhipcephalus sanguíneos, que é o popularmente conhecido como carrapato do cachorro. Para o ser humano, ele não traz problema. Né? Não traz. Ele vai trazer para o animal uma série de doenças também, ali entre os cães, ele pode promover alguns riscos. E esse carrapato do cachorro, Regina, o Rhipcephalus, ele tem um comportamento diferente do estrela. Ele não tem uma predileção por vegetação. Se você for observar uma casa, uma residência, um local que tem problema com carrapato do cão, você vai observar ele aonde? Nas paredes, nas frestas. Então ele busca se esconder nesses locais para as fêmeas colocarem os ovos e depois infestarem os animais. Então não é comum o carrapato do cão infestar, né, o ser humano, ele vai estar restrito aos animais. E ele não tem problema para o ser humano, mas os cuidados com os pets tem que ter sim. E o carrapato do cachorro provoca o que no cachorro? Você tem uma série de doenças também, né, como babesioses, erliquioses, né, que são doenças que vão afetar, pode levar para um quadro de anemia muito profundo, né, no animal, e ele vira, inclusive, se não tiver o tratamento adequado, ele pode virar óbito também. Né? Então precisa ficar atento com os pets para outras doenças, não a febre maculosa. Mas, Joaquine, boa tarde. Repelente ajuda a proteção contra o carrapato? Agradeço. Quem agradece somos nós. Contribui, apesar que nós não temos nenhum repelente de aplicar no corpo específico para carrapatos, mas alguns a gente sabe, né, principalmente gente que faz trabalho em campo, né, a gente acaba utilizando para se proteger, né? Então a base de... Nossa, fugiu o nome agora, eu vou falar. Icaridina, que é aquela essência de uma pimenta, né? Você tem alguns repelentes que são a base disso. Então passa tudo, muito. Até na sola do pé. Sim, você passa tudo. Bastante. E, assim, se vai fazer uma caminhada, vai entrar num local... Sapato e meia. Sapato e meia, uma calça de comprida. Para nós que trabalhamos, Regina, quando a gente vai fazer monitoramento de carrapato, porque o controle a gente vai falar daqui a pouquinho, também é meio complexo, não é tão simples. Podemos falar? Quando a gente entra nessas áreas, o que normalmente nós utilizamos? Um EPI, um equipamento de proteção, né? Normalmente de um Tyvek, alguma coisa. As botas e a gente envelopa, a gente passa fita adesiva, né? Para que ele não consiga passar da barra para dentro, né? Tem então, duas perguntas idênticas. O carrapato pica por cima da roupa? Por cima não. Não. Por cima ele não vai picar por cima. Já respondeu, tá. Exatamente. Mas é importante que faça essa vedação. Então aqui, por exemplo, não resolve. Teria que colocar sapato meia e passar uma fita adesiva. Para não ter brechinha. Para não ter problema, nenhuma brechinha, né? E o tempo todo você está inspecionando. Está fazendo uma caminhada, dá uma parada, levanta a barra da calça, vê se tem algum carrapatinho grudado ali. Ou seja, para encerrar, você trabalha com proteção e tal. Esse surto... Não vou dizer esperado, mas assim, já havia a possibilidade desse surto eclodir? Na realidade, Regina, ele vem se mantendo dentro dos padrões. Tá? Não é que ele explodiu. Se você comparar com os números do ano passado, dos anos anteriores, ele vem mantendo o mesmo padrão de pessoas que contraíram e aquele número de pessoas que vieram a óbito. Então esse número ele já é esperado. É que esse teve uma grande repercussão, Regina, em função do local e da forma como aconteceu. Né? Então, por isso que a gente teve uma repercussão maior em relação. Mas ele vem acontecendo, ele vem mantendo esse mesmo padrão. Desde 2000, a gente tem um problema que vem acontecendo de forma regular. Então, há 20 anos a gente tem são esses mesmos números. Sim, ele não tem oscilado muito. Foi, né? Onde eles tiveram lá o evento, tudo. Que foi um show, foi... Uma coisa importante, Regina, só para a gente entrar um pouquinho na questão do controle, né? A gente está vendo muito a questão do controle químico, mas muito cuidado com o controle químico, não dá para se fazer a aplicação de qualquer coisa nas áreas, que a gente sempre recomenda, busque profissionais e empresas especializadas, por favor. Não é uma única aplicação que vai resolver. Quando a gente trabalha aí, né, nas orientações, nos treinamentos para as próprias empresas, o que a gente fala é um programa de manejo ambiental para controle de carrapato, manejo ambiental, tá? O controle do carrapato no animal, quem recomenda é sempre o médico veterinário que vai dar os produtos específicos, que é importante controlar o carrapato no animal também. Nas capivaras não tem muito como, mas em cavalos, em cães, tem como se fazer o controle. O trabalho no ambiente ele tem que ser feito com muito critério e um manejo do ambiente, manejo de vegetação principalmente.
aquele gramado limpo, bem aparado, sem planta arbustiva fazendo sombra. Quanto mais sol tiver na vegetação, melhor o controle. Porque o sol ele influencia muito no desenvolvimento dos carrapatos. O carrapato não consegue se desenvolver na presença do sol, principalmente os miquinzinhos. Só lembrando que está tudo em equilíbrio, né? Vamos sumir com o carrapato, vamos sumir com a barata, vamos sumir com as traças, que foram pautas que a gente já trouxe. Vai haver um desequilíbrio, então, né, a gente tem que ter um manejo responsável. Da preservação, né, Regina, que a gente pega na região metropolitana, a gente vê esses fragmentos de matas que vão sobrando, cada vez vão se ocupando mais, né? Então a gente vai criando uma dinâmica, não só ambiental, mas uma dinâmica epidemiológica de algumas doenças que estão inseridas naquele contexto, mas que podem chegar para o ser humano. Então tem que tomar muito cuidado, né? Eu posso só convidar o pessoal, hoje a gente vai ter uma live, a gente vai falar especificamente sobre isso, hoje? Né? Hoje, às 19 horas, né? A gente vai estar falando a respeito desse assunto, vai estar eu, um outro biólogo, Fábio Moreira, no seu o Instagram? Veterinário Jonas. Pode entrar no meu Instagram, que vai estar lá, isso. S. Bocalini? Isso, Bocalini. S. Bocalini, do jeito que fala com o I no final. Isso. E aí a gente vai fazer live? uma live ali pelo Instagram, para a gente discutir bastante esse assunto lá com Pode perguntar. Com o pessoal. Pode perguntar, mandar ali, que a ideia é justamente levar a informação correta e de qualidade, que é preocupante, pânico, né? Sem pânico, com responsabilidade. Com responsabilidade. 7 horas da noite, live do Sérgio Bocalini sobre febre maculosa. É a melhor referência, a melhor fonte de informação, de verdade. Quem acompanha o programa sabe. É S. Bocalini e tem o site aprag.gemudo.org.br. Lá a gente também tem muita informação de qualidade. aprag.org.br. E o Instagram do Sérgio Bocalini é S. Bocalini. Live hoje, 7 horas da noite. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Né? No olho do furacão você arrumou tempo para vir aqui conversar conosco. Não, mas é importante. Acho que tem que passar, a população tem que ficar esclarecida, né? A respeito do problema, tomar os cuidados que são necessários, mas sem também a gente entrar num desespero, que o desespero não leva a nada. E a nossa solidariedade às famílias que perderam entes queridos. Sim, exatamente. Nossa, exatamente. de o respeito, exatamente. Coração, a nossa solidariedade às famílias que perderam entes queridos por conta da febre maculosa. Muito obrigada, parabéns Regina, pelo trabalho. Agradeço. Até breve, meu querido. Até a próxima, estaremos aqui com vocês.